Saudações a todos, bem-vindos ao Protagonista da Carreira. O meu nome é Cândida Movale e recebi um convite muito especial. Tenho a honra de hoje entrevistar a mentora de Protagonista da Carreira. O nome dela é Nilsa de Deus. Ela vai nos falar um pouco do livro que eu tenho aqui em mãos, escrito por ela. Seja protagonista da sua carreira, um guia para você assumir o controle da sua carreira e alcançar o sucesso profissional. E da qual eu vou agradecer a ela por me ter convidado, por ter a honra de a entrevistar. Eu já tive a oportunidade de comprar e ler o livro, por essa razão em algum momento eu vou fazer perguntas que são para mim pessoais, mas também vão ser importantes para si. O objetivo desse episódio de hoje, desse capítulo, é que nós possamos falar do livro e falar um pouco mais dela. A Nilsa de Deus, uma mulher muito facetada, muito abençoada, até porque tem um Deus no seu nome, e acredito que tem muita história para partilhar. Ela é muito, mas muito motivadora, e ela é muito apaixonada por também transmitir o seu conhecimento, não quer morrer com o conhecimento dela sozinha. Então, eu sou muito grata por ela estar aqui. Nilsa, boa tarde, boa noite, bom dia, independente da forma como vocês estiverem a assistir, sejam todos bem saudados. Como é que está? Boa tarde, porque como estamos a gravar à tarde, não é? Então eu vou dizer boa tarde, mas o nome é assim, para pronto, saudar a toda a gente. Estou bem, muito obrigada e agradeço desde já que tenha aceito o convite. É um prazer enorme, é uma protagonista. Então, estou muito bem, obrigada. Ai, opa, muito bom para quem escreveu o livro com propriedade, está a chamar-me de protagonista. Muito obrigada pelo elogio, mas acredito que somos todos protagonistas das nossas vidas e hoje vamos aprender um pouco mais a ser protagonistas da nossa carreira. Então, sem mais delongas, eu quero que me diga, quem é a Nilsa de Deus? Nilsa de Deus, em poucas palavras, é mentora de carreira. Eu, neste momento, defino mais como mentora de protagonista, sou mentora de carreira, mas também sou investigadora e sou docente universitária, dou aulas nas duas instituições de ensino superior. Sou mãe, sou esposa também, exato. Uau, uma mulher multifacetada. Eu não menti, ela é muita coisa. Sim. Mas então, vamos lá, eu quero saber, de onde é que surgiu o bichinho, de onde é que surgiu essa coisa de ser mentora de carreira, ao ponto de depois escrever um livro, de onde é que parte, em que ano, quando é que decidiu, ou que viu no mercado, ou que viu na nossa sociedade que achou pertinente entrar nesse ramo? Quais foram as razões? Na qualidade de docente universitária, eu tenho contato com muitos estudantes que terminam a faculdade, certo? E no pico da pandemia, um bocadinho antes que seja, quando eu recebi no meu gabinete, onde eu faço a investigação, uma estudante que veio pedir conselhos. E para além dela, já tinha recebido vários estudantes que vieram pedir conselhos sobre como fazer esta transição da universidade para o mercado de trabalho. E naquela altura eu criei um grupo porque não estava a ser sustentável e respondendo uma pessoa de cada vez. As perguntas eram as mesmas. Eram as mesmas. Então criei um grupo e coincidiu que depois entramos para a pandemia, fiz um grupo no WhatsApp, aquele grupo lotou, na altura eram 250 pessoas no máximo, e comecei a fazer palestras no webinar usando o Zoom. Fiz a primeira palestra, onde falei sobre a mentalidade, sobre a importância de ter um mentor para crescer na carreira. Fiz uma segunda também. E pronto, entretanto chegou a pandemia e foi uma oportunidade para mim em aprender a estruturar o método, porque eu não tinha um método. Eu queria um método sequencial que permitisse um crescimento e um desenvolvimento até atingir o seu objetivo. Então aprendi a fazer isso no meio da pandemia, quando todo mundo estava preocupado com a mortalidade. Eu desconectei-me, porque também já estava a ficar muito agonizada com as mortes e notícias más. E estruturei, lancei a minha primeira mentoria, que eu chamei Mentoria MAI, porque com a conversa com os recém-graduados eu percebi que havia 3 problemas. Era a forma como as pessoas pensavam, a mentalidade, era o autoconhecimento, portanto, a incapacidade de saber quem eles eram, e por falta também de uma estratégia. Então comecei a trabalhar isso, testei a mentoria, tudo bem. E pronto, depois lancei a segunda turma e a terceira e comecei a pensar, porque toda a gente dava-me feedbacks positivos. Comecei a pensar como aumentar o alcance do meu trabalho, como beneficiar mais jovens, porque eu decidi ser esta pessoa que pega pela mão quem termina a faculdade e ajuda-lhe a fazer a transição de carreira. E foi assim que surgiu o livro. Uau, é interessante. De fato, eu me lembro da época de pandemia, foi um momento sombrio para todo mundo. E é interessante que na letra ou na palavra crise
Se tu tiras o S, vem crie. E a Nilza usou bem isso. Criou algo novo durante a pandemia e combinou com o livro e acredito que vai ser benéfico para todos, recém-graduados e até pessoas que já estão na carreira. O interessante também é que o método já foi testado, não foi uma coisa que de repente surgiu. Foi a necessidade, a demanda, é uma espécie de estudo no terreno que ia trazendo e isso construiu o método. Uau! Exatamente. Muito, muito bom. Sim, muito bom. E era muito interessante que às quartas-feiras, no meio da pandemia, eu tinha um encontro com estes jovens. Conversávamos, batíamos papo e foi muito bom. Na minha casa hoje em dia, por exemplo, perguntam, quando já não temos sessões de mentoria, hoje não tem sessão de mentoria quando chega a quarta-feira. Eu não, agora vamos passar para a próxima turma. Então, até em casa, toda a gente já sabe que às quartas-feiras eu fazia mentoria ou eu faço mentoria de carreira. E qual tem sido os resultados? Os que fizeram parte da primeira turma, têm contato com alguns? O que é que eles fazem hoje em dia? Conseguiram surtir algum efeito positivo? Como é que podes dizer? Sim, eu tenho bons feedbacks. Por exemplo, eu quando criei a mentoria era para fazer a transição para o mercado de trabalho. Apercebi-me com um dos primeiros feedbacks que foi de uma estudante que perdeu o medo e a vergonha. Ela tinha falta de confiança em si mesma e com a mentoria deu um feedback de que ganhou mais confiança para encarar o mercado de trabalho. Porque às vezes nós pensamos que o que falha, por exemplo, numa entrevista é porque o currículo não está bem ou porque respondeu mal a pergunta. Mas afinal, quando a pessoa não tem confiança em si mesma, transmite isso na entrevista. Então ela ganhou confiança, primeiro aspecto. E o segundo aspecto, ela aprendeu com os próprios erros. Aprendeu a aprender com os seus próprios erros. Porque é uma das coisas que eu também ensino na mentoria. Por exemplo, se não tens sucesso numa entrevista, como podes maximizar as perguntas anteriores e usar na entrevista seguinte? Então, tenho este tipo de feedback. Tenho feedback também sobre a forma de pensar, como pensa-se diferente, deixa-se de ser vitimista e passa a assumir o protagonismo de carreira, exatamente. Em relação ao plano de desenvolvimento de carreira também que as pessoas fazem, tenho mentis que estão, por exemplo, a fazer mestrado em Portugal, no Brasil, graças ao facto de terem mapeado o mercado de trabalho e percebido onde poderia exatamente a oportunidade de e o mundo não é só Moçambique, não é só Maputo também. Exatamente, então são feedbacks que eu tenho recebido e agora com o livro também começo a ter outro tipo de feedback. Ainda esta semana eu falava que tive um feedback de uma colega minha que tinha falta de confiança para aparecer e cantar. E ela tem uma voz e um talento espetacular. Então eu gosto deste impacto, das pessoas descobrirem um talento nelas e trazerem de cima e as outras pessoas olharem e dizerem uau, gosto dessa sensação de uau, porque eu vejo isto nas pessoas e fico triste quando elas próprias não conseguem ver. Quando elas próprias se auto-sabotam. Exatamente. Tem muito potencial. Exato. E dá para ver o brilho no teu olhar quando fala disso. Acha que descobriu um dom, que essa é a tua missão, depois de muitos anos como professora, como investigadora? Acha que ser coach de carreira também é um dom teu nato? Sim, eu não sabia que era nato. Então fui descobrindo com o tempo. Por acaso a minha mãe algumas vezes dizia, já que é psicóloga, ela perguntava, por que não fazes psicologia? Porque tens muito de psicologia e tenho amigos também, porque quase sempre as pessoas quando encontram vêm pedir conselhos, conselhos de carreira. Então eu descobri que é possível ajudar as pessoas a fazer isso, porque se eu sou feliz a fazer o que eu faço. E descobriu nesse método. Também teve escassez na sua época, talvez não teve um mentor explícito para aproveitar a sanar essa lacuna na vida dos demais. Sim, então, mas eu tenho a minha missão declarada também, posso partilhar consigo. A minha missão é contribuir para a investigação ou busca de evidência na área de saúde materna em Moçambique e para o desenvolvimento de recursos humanos para poderem ajudar também a construir o nosso país, né? E falo de indicadores de saúde materna que em Moçambique tem umas taxas muito elevadas de mortes materno-infantil. Infelizmente, a unidade sanitária em nosso país, a maternidade modelo, a qualidade dos cuidados neonatais de maternidade ainda são muito escassos. Acho que é importante. Então, gostaria de saber como está dividido esse livro. Pode falar um bocadinho dele. Sei que surgiu de forma humana, que trata. O que realmente traz o livro, seja protagonista da sua carreira, para todos que estão acompanhando? Sim. Então, o livro está dividido em 3 partes. Na primeira, eu conto a minha história. Como é que foi? Porque eu tenho uma história parecida à de muitos jovens. Apesar da minha história ter acontecido há 20 anos atrás. Quando eu terminei a faculdade, eu queria ser médica pediatra,
e acabei entrando para fazer veterinária. Então, quando terminei o curso de veterinária, eu senti-me perdida. Entretanto, no meio, eu descobri que afinal não era medicina, mas conto isso no livro, então não vou contar com tanto detalhe. Sim, não escolhe, compra livro para saber. Mas a questão é que eu terminei veterinária e terminei já lá para o fim, sentindo-me perdida, sem saber muito bem o que fazer. E na minha mentoria eu descobri que há muita gente que está numa situação parecida. Então eu conto a minha história, não que a minha história seja melhor do que ninguém, mas para que as pessoas percebam que decisões é que eu tomei, como é que foi que eu descobri o que é que eu não queria fazer, porque eu digo muito que às vezes não é tão importante saber o que quer fazer, mas o que não quer fazer. Se eu não sei o que quero fazer, mas não sei o que não quero fazer, já tenho problemas, não é? Então, não quero fazer medicina, por exemplo, cheguei à conclusão que não queria fazer medicina, mas também não queria fazer veterinária. Mas o que é que eu queria fazer? Então, este percurso todo que eu fiz, eu acho que era importante eu explicar, porque também os meus mentorados iam perguntando qual tinha sido a minha história. Então, eu conto a minha história, conto também os desafios, e principalmente porque os jovens precisam perceber que o que vale a pena na vida requer um tempo. É uma jornada, é um processo. E requer sacrifício. Mas nós estamos habituados a viver num tempo em que é tudo fácil. Imediatismo ou terror. É o terror, exatamente, como diz. Então era importante contar essa história. Na segunda parte eu explico quais são os desafios do mercado de trabalho hoje em dia em Moçambique, que o contexto mudou, e mostro com A mais B esses desafios e explico a importância do autoconhecimento, de fazer um mapeamento do mercado de trabalho, coloco exercícios lá. E no fim faço, na terceira parte, coloco exercícios para a pessoa já ir pensando na sua carreira, porque eu não queria que fosse só um livro em que a pessoa só consumisse, mas que também tivesse exercícios para refletir e agregasse mais valor. Então nos vem da mentoria mãe praticamente no livro. Sim. A pessoa conseguir fazer sozinha, tiver um autoconhecimento mais robusto, pode ter clareza e resultados táticos. Tá? Sim, e já estou a ver gente que está a ter esse resultado. Só através do livro. Sim, só através do livro, sim. Ok. E é isso que esperava alcançar o livro? Ao lançar o livro, é isso que esperava alcançar ao lançar o livro? Sim, era o que eu esperava alcançar. Eu esperava que as pessoas na sua casa fizessem essa reflexão, porque eu não consigo chegar a toda a gente. Então eu acredito que com o livro é possível, e ainda quero alcançar, por exemplo, jovens que estão em Niassa, vamos assim dizer. Estamos a falar antes de Moçambique. Moçambique é vasto. Gente que está em Niassa, gente que está em Nampula, gente que está, especialmente, gente que não tem ou pensa que não tem oportunidades. Gente que, através do livro, possa recuperar esta motivação e esta esperança de que, afinal, é possível ir para frente. Então, com o livro é isso que eu espero alcançar, e espero também dar esperança aos jovens. Porque eu encontro muitos jovens que já não têm esperança. Eu acho que é mau. Nós temos uma sociedade onde os jovens, que são supostamente o futuro, ou são supostamente não, são o futuro do país, sem esperança, não acha que é triste. É lamentável, então, sem referência, sem motivação para ir, sem saberem o que realmente querem, sem vontade de contribuir para o desenvolvimento do país, porque a juventude também tem uma carga. Nós jovens temos uma bateria inesgotável de ideias, e quando nós encontramos em nosso país, temos um terreno fértil, temos muitas coisas que ainda não existem cá, que podem ser impulsionadas, mas às vezes no seu livro aborda que é uma mentalidade, como é que diz? É uma mentalidade fixa. Às vezes pensa que não, só os que são filhos de dirigentes é que terão oportunidades, só os que já são de família XYZ, só os que têm costas quentes, precisa ter padrinho. Tudo isso acaba bloqueando as pessoas, certo? Sim, e acaba bloqueando, e o pior é que acaba fazendo com que o jovem não se esforce. E ao não esforçar-se, claro que quando vai ao mercado de trabalho já vai derrotado, ou já vai com um esforço mínimo comparado com outro jovem que esforça-se, que prepara, que, por exemplo, prepara para a entrevista, vai treinando as perguntas da entrevista à frente do espelho, senta-se com a família, pede para lhes fazer perguntas, senta com profissionais que já atingiram aquilo que ele quer atingir. Mas aquele que tem a mentalidade de achar que precisa de ajuda vai ficar sentado, porque alguém vai fazer por ele. Então, o livro vem fazer este despertar, porque o mercado, da forma como está hoje, é impossível ajudarmos a toda a gente. Nós temos que nos ajudar, e o jovem tem que entender que ele tem que se ajudar. É por isso que eu chamo de ser protagonista de carreira. Tem que perceber que ele é responsável pela sua própria vida, pela sua própria carreira. Uau.
Muito interessante. E como é que vê o mercado de trabalho atual? Tudo bem que é um vasto, tem inúmeras Sim. áreas e por vezes eu vejo com muita insatisfação que muita gente, quando entra na faculdade, está em busca apenas do diploma, do papel, do que em buscar conhecimentos que vai dar mais valia à sociedade, vai resolver os problemas. Sinceramente, se eu pudesse pôr aqui um anúncio, vendo certificados, seja eles falsos ou o quê, haveria muita gente a bater por minha porta e a pedir, eu quero certificado, e até arranjarem formas de me pagarem em valores e valores para poder ter esquemas, esses cortamatos que gostamos, para ter o papel e se assumir, sem necessariamente ter propriedade daquilo que está lá escrito naquele papel. Como é que nós podemos atravessar, ultrapassar esse obstáculo? Porque é muito desfechador e no seu livro também aborda isso. Sim, mas já deu um bocadinho a resposta. Eu me junto assim. É geralmente triste encontrar este cenário que hoje os jovens vão só em busca de um certificado, de um diploma. Mas depois a realidade bate à porta quando são contratados e vão começar a trabalhar. Depois não sabem fazer. A sua vida a cabular, a comprar testes. E mais coisas. Então quando chega o momento da verdade, não sabem fazer. Eu costumo dizer que quem trabalha é o jovem, o diploma fica na parede. E muitos de nós entregamos o diploma aos nossos pais. Papá, graduei-me, está aqui. O diploma, tchau. Então, não saber fazer é um mal que nós temos na sociedade. O jovem tem que ir atrás do conhecimento, da teoria, da prática e da atitude correta para poder enfrentar o mercado de trabalho. Porque só assim é que vai adicionar valor. As instituições existem por algum motivo. E nenhuma instituição quer contratar alguém que não sabe fazer, que vai chegar e vai ser um peso para aquela instituição. As pessoas têm que entender isso. Eu, se tiver uma empresa, não vou abrir uma empresa e contratar a Cândida se a Cândida não agregar valor à minha empresa. Então, é a primeira mudança que as pessoas têm que fazer na mentalidade, de que toda empresa quer alguém que vai ajudar a resolver problemas e a alcançar os objetivos daquela empresa. Mas se eu não souber fazer, como é que vou adicionar valor a uma empresa, não é? É verdade. Uau, eu acho que esse é um debate que todos nós devemos refletir. Para começar, se existem estudantes que estão a fazer curso e agora acompanhar o programa, refletir realmente, independentemente de tenha admitido ao curso, ou seja, fazer porque alguém obrigou, procurar, talvez não amar o que faz, mas pelo menos buscar as bases sólidas que permita fazer. Isso. Acho que é bastante importante. E para mudar esse cenário. Outro aspecto que abordou no livro, que eu também acho pertinente, é a questão das pessoas, por vezes, acharem, em grande parte delas, que a honestidade já não é digna de ser seguida. Os valores bons já não são exaltados. Parece que a corrupção, às vezes alguém até consegue um emprego, consegue táticas, mas busca ter conhecimento para poder desviar o dinheiro sem ser encontrado, para poder forjar cheques, assinaturas, sem ser encontrado, se meter em esquemas para enriquecer rápido, porque quer ter posses e nesse imediatismo. Porque bem com uma carreira estável, alguém que leva o seu tempo, mas nós queremos logo ter o Range Rover no segundo mês do emprego, ou alguns até que conseguem ter emprego, até ter conhecimento, e falou nisso o Jonas. Tem esse conhecimento, mas ele próprio se autossabota, não entrega o relatório a tempo. Essa postura ética no trabalho, não sabe cumprir com os horários, não chega cedo ao trabalho, fala mal com os seus superiores ou com colegas, vive lambendo botas, escovando. Meu Deus, eu nesse livro me espelhei e vi muitos Jonas em vários locais. Eu digo, de fato, como é que vamos abordar? Pode ter um comentário sobre tudo isso que eu falei? Sim, posso. Falou sobre muitas coisas, mas eu vou pegar uma para começar, que disse que eu acho que é muito importante. É importante nós desenvolvermos valores positivos na sociedade e criarmos esses valores. Existem jovens com valores positivos e que querem abraçar esses valores, jovens que são honestos, que são leais. E o caminho, eu acho que o caminho é com a lealdade, porque deslealdade e desonestidade a longo prazo não é sustentável. Curto prazo pode parecer benéfico, sim, mas depois a longo prazo não é sustentável. E é exatamente isso que eu também falo no livro. Por isso é que dei o exemplo, conto a história de Jonas,
que é este jovem, não vou contar tudo, porque senão as pessoas depois não vão ler no livro, mas ele autossabota-se. E acontece muito em que a pessoa, o jovem, é contratado para fazer um trabalho, passado 3 meses, diminui a sua produtividade, já não entrega aquilo que prometeu entregar, e depois culpa os outros. Acaba sempre que os outros são culpados e ele não é, mas nunca olha para si e não olha para perceber que ele, afinal, é que não está a cumprir as tarefas para a qual foi contratado. Então, aí começa a questão. E é preciso despertar para estas questões também. Agora uma pergunta por provocação. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu não me considero alguém que tem uma mente empreendedora. Sim. Número 1. Talvez seja também uma mentalidade fixa, mas eu sou da opinião que, da forma como muitos outros mentores, dito coaches, falam, e não só, até o governo fala do empreendedorismo, é de uma forma muito exagerada para a nossa realidade até certo ponto. Sim, tu podes empreender, mas achar que todo mundo nasceu para empreender, as coisas são muito fáceis de empreender, é uma coisa. Mas no seu livro, a Nilsa de Deus retoma o valor do emprego, o valor de ser empregado, o valor de ser um colaborador, de ser um bom colaborador e com isso ter sucesso, ir ascendendo. Até deu um exemplo em vários momentos de alguém que entrou num cargo baixo, foi mostrando o trabalho, teve uma promoção, começou a mostrar valoroso até chegar ao CEO, ao diretor dessa empresa. O que acha? Qual é a sua opinião? Será que um empreender só é de todo a panaceia que vai resolver todos os nossos problemas? Ou é importante resgatar o valor do emprego? Porque se todo mundo empreender, quem vai comprar? Se todo mundo estiver a fazer uma mesma coisa, como é que vai ser? Como é que vão ficar os colaboradores? Todo mundo quer ser chefe. Como é que vamos ser subordinados? Então, nessa perspectiva, como é que nós podemos pensar? É só essa provocação que eu queria fazer. É uma boa provocação. Mas deixa-me dizer que eu falo de carreira porque é a experiência que eu tenho. Eu queria falar da minha experiência e queria falar também da experiência que eu tenho em mentorar jovens. Que é possível desenvolver uma carreira de sucesso. Portanto, o meu público são pessoas que querem realmente desenvolver uma carreira. Mas, deixa-me dizer que o meu livro não se aplica apenas para quem estiver a desenvolver uma carreira sendo empregado ou trabalhando numa empresa. O que está aqui no livro, eu já tive mentorados que queriam abrir um negócio, que queriam ser empreendedores, porque o princípio é basicamente o mesmo. É identificar com que mentalidade a pessoa entra para o mercado de trabalho, fazer todo o trabalho do autoconhecimento e também o conhecimento do mercado e desenvolver uma estratégia para crescer. Os princípios de mãe também é aplicável para quem quer empreender. Exatamente. Não está isento apenas para os que querem construir uma carreira profissional. Claro que não. Então, e o princípio do protagonismo também aplica-se às outras pessoas, que é a autorresponsabilidade, clareza em relação aos objetivos que quer atingir, tipo de mentalidade, resiliência, e vamos por aí. Portanto, um empreendedor também tem que ser resiliente. Mas eu queria falar da minha experiência e queria falar para aquelas pessoas que querem trabalhar numa instituição, que querem trabalhar como colaboradores de uma instituição, porque é a experiência que eu tenho. Em relação ao empreendedorismo, eu entendo o empreendedorismo também de uma forma, que é a capacidade de resolver um problema que a sociedade tem. Eu vou dar um exemplo que dei, inclusive, uma vez que eu escrevi um e-book. Quando perdi os meus pais, eu queria tratar a habilitação de herdeiros, mas não sabia como fazer. Então eu, inclusive, digo a quem for advogado, abrir uma pequena firma ou inclusive fazer a domicílio habilitação de herdeiros para alguém e cobrar por isso, já está a empreender. Okay? Está a resolver um problema. Está a resolver um problema para a sociedade, um problema que as pessoas precisam, não é? Para quem também é psicóloga, por exemplo, como uma Cândida, eu perdi bebê, eu tive dificuldades em encontrar um grupo que me desse suporte psicológico para ultrapassar e lidar com esse luto. Então, eu acho que nós temos dificuldades em olhar para a sociedade e ver que problemas é que existem e como é que eu, com a minha habilidade, com o meu talento, com o meu conhecimento, posso resolver este problema. Não, porque na mesma rua a minha vizinha abriu um salão, então aí eu também vou abrir um ao lado. Sim. Por que estás a abrir um salão? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito, sim, por trás. Eu identifiquei
E qual é uma o serviço oportunidade. diferenciado que vai trazer? Acho que também Exatamente. E se tu vais trabalhar com o teu talento, se tu vais trabalhar com a tua missão, se sentes que nasceste para aquilo, que podes dar o teu máximo, que tu podes crescer naquela área, que tu podes te desenvolver ajudando a tua comunidade, ajudando as outras pessoas. As pessoas devem ter clareza que empreender não é fácil, há falência, até requer mais responsabilidade porque tu é que fazes o teu próprio salário. Exatamente. E se tens colaboradores, tens famílias que são sobre o teu encargo. E eu acredito que nem toda a gente tem uma mente tão aberta para lidar com todas essas pressões. E a pessoa também precisa de autoconhecimento para saber ser capaz. É capaz. Por exemplo, eu não sei se seria capaz. Estou contigo nessa. Também não sei se seria capaz. Talvez vender serviços, mas um produto. E nessa história de vale, pago depois, nunca paga, cobrar dívidas. Mas a todos os empreendedores, o livro, seja protagonista da tua carreira, também faz parte. Também é válido. Nós estamos a caminhar para a reta final da nossa conversa. Eu agradeço pela forma linear. Olha só, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas não vou fazer, para que vocês possam comprar esse livro. Por essa razão, uma das últimas perguntas, eu gostaria de dizer onde é que nós podemos adquirir, quais são os contatos, caso queira dizer o preço, de forma a adquirir o livro. Sim. E também, depois, a sua mentoria. Quem quiser a mentoria de forma individual ou particular, quais são as plataformas que pode aceder para ter um encontro e uma conversa com a Nilsa. Muito bem. Então, o livro está disponível. Quem quiser aceder pode entrar para o meu Instagram ou para o Instagram, seja Protagonista de Carreira. Vai passar aqui embaixo. Protagonista de Carreira. E lá tem como aceder. É só fazer a leitura com o telefone do QR Code e já leva automaticamente para o WhatsApp da gestora de vendas do livro. Então é muito simples, nós quisemos simplificar. Então não preciso nem digitar o número de telefone, é só fazer a leitura do QR Code e leva até lá. Em relação ao protagonista de carreira, é uma questão de aceder ao Nilsa de Deus, tem lá um link que vai levá-lo à ficha de inscrição para a mentoria mãe. Então, fazendo a inscrição para a mentoria, tem que fazer primeiro o preenchimento de um questionário, a explicar quais são as dificuldades, um pouco de si, as dificuldades que tem, e a partir dali eu vou avaliar para ver se consigo ajudar, porque eu não consigo ajudar todos os casos, e faço inclusive uma entrevista para perceber as expectativas, alinhar as expectativas, e depois disso pode entrar para a próxima turma da mentoria mãe. Que eu possivelmente vou fazer parte. O meu aniversário está a chegar, quem sabe vai ser um presente de aniversário que eu vou me dar para eu poder estar mais forte para o mercado de trabalho. Nilsa, últimas palavras. O que deixa a dizer? Antes eu quero um conselho, que acredito que vamos encontrar também na mentoria, vamos encontrar também no livro. O que te resta dizer para os jovens, para quem está a construir a sua carreira? Qual é a palavra-chave que quer deixar para toda a gente que nos acompanha? Ok. Eu vou deixar agora conselho para aquelas pessoas que estão a fazer a transição para o mercado de trabalho e estão a concorrer para vagas de emprego. Muitas vezes o principal problema é a autoconfiança. Que trabalhem na sua confiança. Que treinem as entrevistas em casa com seus familiares ou para o espelho, olharem para o espelho. Que procurem saber sobre a empresa, porque muitas vezes os jovens vão à entrevista, não conhecem a empresa, não sabem quais são a missão, visão, valores, e nem sequer sabem se os valores da empresa se alinham aos seus. Então chegam lá... Só queremos emprego, só queremos salário, Isso. Não podemos ser assim. Exatamente, e depois não é sustentável também. Acabam depois desenvolvendo um jornalismo ali, que nós vamos identificar, inclusive, o primeiro e não o terceiro mês como o jornalismo. Então, que olhem para dentro de si para saber o que eles sabem fazer, o que podem oferecer para aquela instituição, que aprendam sobre a instituição, que façam também um estudo de mercado para descobrir quais são os desafios que o mercado de trabalho tem. Porque muitos vão sem conhecer os desafios que o mercado de trabalho tem, depois batem com a cabeça na parede. E é frustrante. E acabam ficando frustrados por falta deste conhecimento sobre o mercado de trabalho. E foi um prazer enorme conversar aqui contigo. Espero possamos encontrar-nos mais vezes. Eu é que agradeço. Então, para essas demais dicas de carreira, recomendamos hoje, seja protagonista da sua carreira, escrita por uma mulher moçambicana que conhece o mercado moçambicano, especialmente para nós. Então, eu recomendo que leiam, será agregar valor. Caso contrário, ofereça a alguém que está a entrar
no mercado de trabalho. É um presente maravilhoso, numa linguagem fácil de ler, muito acessível. O preço também vale o investimento para a sua compra. Procurem, invistam no conhecimento, que vai ser a melhor coisa. Nilson, mais uma vez, muito obrigada pela conversa, pelo tempo e pelo convite para eu cá estar. Pode me usar e abusar mais vezes. Assim farei. Quero também endereçar um forte abraço para os nossos que estão por detrás da câmera, pela paciência. Um forte agradecimento ao Conselho Municipal por esse espaço verde muito lindo que nós cá estamos, Jardim Tunduro. Para quem não conhece, pode cá vir para passar uma tarde. E continuem a seguir os que acabaram de chegar lá, ou se chegaram nesse vídeo ao acaso, sigam essa plataforma, ponham o seu like, comentários, sigam a página, recomendem para outras pessoas, partilhem esse vídeo com outras pessoas e tenhamos e sejamos protagonistas da nossa carreira. Exatamente. Eu pensei que não fosse dizer isso.